Que maravilha, que preciosidade, que oportunidade incrível da parte de Deus para a nossa vida nessa manhã, para adorá-lo. O Gabi, você pode voltar com aquela expressão lá do profeta da canção, ainda que a figueira não floresça, nessa parte, ainda que a figueira não floresça. Imagina nossos irmãos que dependiam totalmente da lavoura, da produção relacionada ao gado. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Uma das maiores alegrias para o produtor rural é quando chega o tempo de colheita. É quando ele olha para a lavoura e ele conclui, diante daquilo que ele vê, do investimento que foi feito, de como que a chuva veio na hora certa, de como que o tratamento foi empreendido e ele, naquela expectativa palpável que a coisa vai acontecer, vai ser uma colheita abundante, farta. Ele olha para o seu gado, olha para os seus animais e fala: esse ano vai ser muito bom. Mas de repente ele faz um contraste. Ainda que nada disso aconteça, ainda que a coisa não emplaque, ainda que não tenha abundância na colheita, ainda que o gado no curral mingue, e ele faz um contraste. Eu, todavia, me alegrarei em ti. Talvez essa figura de linguagem para nós, homens, mulheres, famílias urbanas, que vamos perdendo um pouco da sensibilidade com a criação de Deus por conta das luzes, a gente não compreenda a real profundidade disso. E talvez a gente tenha até dificuldade de conectar, de aplicar essa realidade do que o profeta diz à nossa realidade. Mas talvez você pudesse pensar, ainda que a máquina pública sucumbisse, eu que sou, de certo modo, dependente deste meio para a minha subsistência, todas as portas se fechassem, a economia do país se degringolasse, eu, todavia, me alegrarei em ti. Porque se você é uma pessoa refém das circunstâncias, de meios para ser feliz, para se alegrar, você inverteu a ordem. E a sua adoração não está sendo dirigida ao Deus da nossa salvação. A gente precisa cantar umas canções assim, porque é uma reprodução das Escrituras e pensar na nossa própria vida. E se isso acontecer comigo? E se porventura a coisa for nessa linha? E se isso acontecer, será que ainda assim eu serei feliz? Eu serei feliz com o meu Deus, Ele me basta? Ele é suficiente? Deus é suficiente para você? Precisamos pensar nisso. E uma vez que a gente pensa nisso e conclui que de fato nossa alegria está no Senhor e é produzida pelo Senhor, aí a gente canta a segunda canção com tranquilidade e com leveza. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe ajude a colocar os olhos da esperança no objeto certo, para você não se decepcionar e frustrar, porque caso não seja assim, você será sempre uma pessoa de fé oscilante. De fé oscilante. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Deu até vontade de deixar o sermão preparado e seguir nesse aí, mas vamos para o livro de Jonas, capítulo 2. 2 mensagens nós já pregamos no capítulo 2 do livro de Jonas. Deus ouve a minha oração, eu gritei. Deus ouve a minha oração, eu lembrei. Hoje, o verbo que o profeta vai empregar tem a ver com o futuro. Deus ouve a minha oração, eu oferecerei.
mas eu acho importante nós retomarmos a leitura do texto a partir do capítulo 1, versículo 17, embora o nosso texto para a nossa meditação e edificação será os versos 8, 9 e 10. Mas vamos retomar lá no versículo de número 17 do capítulo 1, com a sua Bíblia aberta. Eu lhe convido a me acompanhar na leitura do texto, que diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas enrolaram na minha cabeça. A igreja, o versículo 6 e 7, por favor. Os que se entregam à idolatria vã ou aos ídolos inúteis abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Eu quero convidar você uma vez mais a fechar os teus olhos e vamos falar com o Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus. Deus bendito, em o nome do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Nossa alegria está em Ti, nosso gozo está em Ti, nossa satisfação está no Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra e tudo quanto existe. O Senhor Deus é a fonte excelsa de alegria. É o Senhor Deus quem nos sustenta, quem é o nosso auxílio, nosso ajudador, nossa fortaleza. O Senhor Deus é aquele que dia a dia leva o nosso fardo. Tu és a nossa salvação. Bendito seja o Senhor nosso Deus, porque o Senhor Deus está no meio da congregação nessa manhã. O Senhor está entre nós. Ao mesmo tempo que tu estás assentado num alto e sublime trono, o Senhor está entre nós, na pessoa bendita do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, aquele que veio para estar conosco para sempre, para nos santificar, para nos conformar à imagem do Senhor Jesus. O Senhor está nos embelezando, está nos ornamentando para aquele dia quando a noiva ouvirá o chamado do noivo e adentrará ao gozo do seu Senhor para todos sempre. Enquanto isso, nós seguimos servindo ao Senhor e andando na Tua presença em novidade de vida e sendo transformados de glória em glória. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nessa manhã, exalte o Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador e Redentor. Que Ele seja adorado, magnificado, amado, obedecido, crido, temido e reverenciado. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, leva cativo todo o pensamento ao senhorio do Senhor Jesus. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos das nossas resistências que são construídas ao longo da semana, da dureza do nosso coração, da nossa insensibilidade. Quebranta-nos, quebranta o nosso coração nessa manhã. E ajuda-nos, ó Deus, nesse momento quando nós seremos edificados pela Tua palavra. Que o Senhor, nosso Deus,
seja propício a nós em o nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém. Deus ouve a minha oração, eu oferecerei. Tenho falado com vocês nessas últimas semanas que o texto que nós lemos, a passagem lida, é um relato histórico de como foi a oração do profeta. Você vai notar que a oração do profeta, ela está recheada de emoção. Não tem como ser de outro modo alguém que se encontrava nessa situação orar friamente, orar de modo mecânico. É um tipo de oração que não se trata de uma oração litúrgica, é uma oração que brota da alma daquele que conhece o Senhor e que sabe que existe um caminho a ser percorrido pela oração. E este relato que nós encontramos neste capítulo, ele além de mostrar a oração de Jonas, ele mostra também a circunstância na qual o profeta se encontrava. E é essa circunstância que força o profeta a buscar o Senhor nosso Deus nesse momento específico. A angústia chegou. A angústia bateu a porta do coração e este homem que já conhecia esse caminho da oração, que sabia que existe um acesso, que é possível acessar a Deus pela oração, ele então utilizou desse bem precioso que está à disposição de todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor e amado Redentor, o Senhor Jesus. E nós usamos um conceito que talvez para alguns faz sentido, que este momento, o ventre do peixe, nós chamamos de o cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento, para aqueles pais que talvez, de uma outra safra, talvez não os pais desse momento, porque a lei parece que proíbe os pais atualmente de corrigir os seus filhos, se bem que eu acho que a gente não deve caminhar nessa senda. De repente a gente tem que fazer até corte na mensagem, porque isso pode chamar a atenção e falar, olha, precisamos cercear aquela igreja. Olha o que o pastor daquela igreja está falando. Está falando que os pais têm que disciplinar os filhos. Mas o filho que é arredio, alguns pais, uma geração, não vou pedir para levantar as mãos, porque alguns filhos são meio que traumatizados, são meio traumatizados daqueles momentos. Então os pais encontravam aquele cantinho do pensamento. O menino rebelde, desobediente, então vai para o cantinho do pensamento. Deus fez isso com Jonas. Cantinho do pensamento, um lugar para refletir, para reflexão, nada confortável, nada confortável. É um tempo para você, no ventre do peixe, a refletir sobre a sua própria vida, suas escolhas, o caminho no qual você estava andando. E esse lugar, portanto, em que Deus coloca e confina o profeta por algum tempo, 3 dias e 3 noites, conforme o relato bíblico, o profeta foi mantido consciente. Ele não teve um apagão para entender o que se passava naquele lugar, porque aquele lugar não é um lugar de morte, ele não vai ser dizimado, ele não vai ser destruído. Este lugar não é um lugar que o profeta vai deixar de existir, é um lugar de tratamento, Sofrimento, um tempo que chega para a gente no formato de sofrimento, faz parte da pedagogia de Deus. Deus quer tratar os seus filhos, Deus quer conformar os seus filhos à imagem do seu Filho bendito, o Senhor Jesus. E às vezes, por conta da nossa letargia, nossa lerdeza, nosso torpor espiritual, Deus usa esses meios, esses instrumentos para nos levar à conformação do Senhor Jesus, para vencer a nossa resistência e tratar o nosso coração. E o tempo de aflição, irmãos, vocês sabem, alguns de vocês sabem, e aqueles que não passaram, não foi preciso ainda experimentar esse tempo, ele surte efeito. O tempo de aflição surte um efeito. Deus não desperdiça essas oportunidades de nos tratar. Porque nesse tempo de aflição, o coração do profeta, ele tem experimentado o tratamento, doce tratamento, parece paradoxal, mas tem experimentado o doce tratamento de um pai amoroso, de um pai fiel, de um pai que ama e disciplina apenas aqueles que são amados. Deus não disciplina o bastardo, Deus disciplina aos seus filhos. Com isso o profeta mostra, por meio da evolução da oração, que a sua resistência, o seu coração pedernido está sendo amolecido, Deus está tratando o seu profeta. E se vocês sabem, irmãos, que uma perda, no caso do profeta, circunstancialmente foi a perda da liberdade, ela traz lições valiosas
para a vida de alguém que recebeu ou que se rebelou contra o seu Criador. Às vezes Deus tira alguma coisa da gente, né, para nos ensinar lições valiosas que nós precisamos aprender, que de outro modo, em outra circunstância, né, relax, a gente não aprenderia. Porque a gente meio que desdenha, da instrução de Deus. Deus está instruindo a gente pela palavra, Deus está usando circunstâncias para nos alertar, para nos forjar, e de repente a gente meio que se rebela, vira as costas, aí Deus traz essas situações, nada confortáveis, mas abençoadoras. São abençoadoras. Tem coisas que nós só aprendemos a partir da temperatura do fogo da fornalha, da tribulação, do drama do luto, por conta da nossa lerdeza em aprender. E essa situação de Jonas é uma oportunidade de recomeçar. Na maior parte do tempo, a gente não enxerga esse tipo de tratamento do nosso Pai amoroso como sendo uma demonstração de amor. Às vezes a gente fica confuso e pode incorrer, inclusive, num tipo de postura de um espírito que murmura, que se queixa. Por que comigo? Porque agora, logo nesse momento da minha vida que estava tão bem, tão especial, e de repente parece que Deus vem e bagunça tudo, tira a coisa da ordem. Não, na verdade Deus está organizando a coisa. Deus está organizando o armário da sua existência, colocando cada coisa no seu devido lugar, no seu devido compartimento. É você e eu que bagunçamos as coisas, né? Uma vez uma irmã muito querida foi na nossa casa, tinha muita intimidade com Patrícia. Aí foi no meu guarda-roupa, onde Patrícia organizava as minhas camisas, e ela falou: está tudo errado. Camisa azul tem que ser nessa ordem, só camisa azul. Camisa listrada, você sabe que gordo gosta de camisa listrada, né? Porque dá uma disfarçada no toucinho, né? Só assim. Aí Patrícia, não, para com isso. Então, para ela, estava desorganizada. Às vezes está desorganizado o armário, o guarda-roupa. Aí Deus vem dar uma organizada para você. Você não tem jeito, você não tem a expertise, você não tem uma visão apurada. Deus usa, portanto, essas situações para nos demonstrar o seu amor, para organizar a nossa vida, nosso pensamento, realinhar o nosso coração à vontade de Deus. E o ventre do peixe, portanto, para o profeta Jonas, é uma oportunidade para recomeçar com uma perspectiva madura. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Para recomeçar com a perspectiva madura. Eu sei que alguns não levantaram a mão porque ainda está naquele torpor do sono, né? A gente chegava agora, eu e Patrícia, a gente falava assim: olha como é que fulano está chegando, né? Visivelmente meio que acordando. Oh meu Deus. Adolescente, portanto, de manhã, né? Adolescente demora. É lá para as 10h30, na hora que vai começar a escola dominical, que o adolescente começa a falar: agora finalmente estou na igreja. Já faz 1h30 que ele está aqui, e ele agora que começa a perceber que está acordando. É assim com a gente também, não é verdade? Mas agora nessa oração, a oração ela tem esse elemento que mostra compromisso, comprometimento e ao mesmo tempo gratidão. Gratidão não pelas coisas que hão de acontecer, mas pela expectativa de que as coisas vão concretizar. Aqui nesse texto nós vamos tirar 3 verdades para a nossa edificação nessa manhã. São 3 verdades para a nossa edificação nessa manhã. A primeira nós vamos basear no versículo de número 8. Nós vamos chamar essa verdade de a acusação que o profeta vai fazer. Depois, no segundo momento, nós vamos chamar de a declaração. Ele vai fazer uma declaração. E no terceiro momento nós vamos chamar de a salvação. Mas antes de apresentar esse texto, nós estamos, a maioria de nós, com a versão ARA. Eu queria que a Gabi projetasse pelo menos 3 versões que nos ajudam a comparar e a perceber como é que são e como é que às vezes é importante você ter uma outra Bíblia, uma outra versão, para nos seus estudos, na sua devocional, você dar uma olhadinha, porque às vezes facilita, lança luz num texto que é mais, ou numa versão que é mais complexa, né, mais polida, digamos assim. Então veja aí, eu penso que a Gabi... Deixa eu colocar os óculos, porque senão não consigo ver. Eu acho que a primeira é a NVI, né, Gabi? Então, olha lá, hein? A ARA. Então, a primeira é a ARA. Então, já vamos para a segunda, né? Aquele que acreditam em ídolos inúteis, abandona o amor do Deus por eles.
Olha a segunda. A segunda. Aqueles que abandonam ídolos, hein? Adoram ídolos. Então leia para mim, por favor, porque eu não estou enxergando, não, nem com os óculos. Meu Deus do céu, está difícil. Por favor. E por favor, a última. Então veja só que Jonas, como profeta, está fazendo uma acusação nesse momento da oração. Como profeta, Jonas faz uma acusação certeira sobre o pecado da idolatria. Sobre o pecado da idolatria. E sua acusação é uma constatação correta teológica. Esse homem é um homem instruído, ele conhece o decálogo, ele conhece a vontade de Deus sobre essa questão. E o que é uma pessoa idólatra? O que é uma pessoa idólatra? O idólatra é uma pessoa que coloca a sua confiança em falsos deuses, que são construídos, que são fruto da imaginação e obra das mãos dos homens. O idólatra é aquela pessoa que vive para os falsos deuses. Ele confia e ele vive. A sua vida, a sua ação, o seu modo de se comportar na sociedade é uma demonstração da dedicação da sua própria vida a esses deuses falsos. Agora, veja só. Confiança nos deuses falsos, viver e dedicar aos deuses falsos. Porém, quando chega o tempo da dificuldade, esse adorador dos deuses falsos descobre que foi inútil confiar e viver para os deuses falsos. Quando ele então tem uma real necessidade, que ele está em apuros, ele que viveu parte da sua vida, muito tempo da sua vida, depositando a sua confiança nos falsos deuses, vivendo para os falsos deuses, descobre que não pode contar com a ajuda dos falsos deuses. A acusação do profeta, portanto, vem nesse tom. Ele tem essa formação teológica, mas mais do que isso, ele tem também a sua visão da praticidade, da coisa acontecida mais adiante. Talvez nós vamos pontuar um pouco disso. Mas por hora o que ele faz na sua oração, que ele faz essa acusação por meio da sua oração, tem a ver com a sua formação. E será que o profeta está concluindo ou nos chamando a pensar, ou chamando o seu povo a pensar, que todas as pessoas adoram falsos deuses? Assim, pensando nessa dimensão mais macro, de mundo, de sociedade, mais perto de nós, mais distante de nós, será que ele está pensando que existe essa demonstração de idolatria em todas as camadas da sociedade, em todos os povos? Será que o profeta está pensando naquilo que ele viu recentemente na vida dos marinheiros? Porque os marinheiros, quando estiveram em apuros, o que é que eles fizeram? Eles gritaram por seus deuses. E veja que é nisso que eu estava pensando quando eu defini do que se trata uma pessoa idólatra. Porque os marinheiros revelaram por meio, a princípio, no momento turbulento inicial e turbulento quando a tempestade vai se agravando, eles demonstram o quê? Confiança. Eles demonstram o quê? Que eles vivem para os falsos deuses. E Jonas, quando foi acordado, ele não tem só formação teológica sobre essa questão, sobre o conhecimento dos mandamentos, mas ele viu em loco. Ele foi testemunha ocular que pessoas adoram falsos deuses e que na hora da necessidade, os falsos deuses não podem fazer nada. Eles não puderam interromper a tempestade, porque eles nada são. Eles são inúteis. Eles não podem salvar ninguém. Agora, será que o profeta fala da sua própria idolatria? Porque talvez nós pensemos, e me parece que talvez ele estivesse pensando nisso mesmo, falando do aspecto da idolatria de modo mais macro, talvez chamando a atenção do seu próprio povo de Israel, que em tantas situações, em tantas vezes, virou as costas para Deus. Agora, será que o profeta também não está talvez pensando na sua própria idolatria? Será que o profeta tem algum ídolo do coração?
Será que pessoas como nós, que comparecemos na congregação dos santos, na presença de Deus, cantamos essas canções fabulosas, lemos as Escrituras, paramos um tempinho para ouvir a exposição da palavra de Deus, será que não existe algum tipo de idolatria, de ídolos ainda camuflados no nosso próprio coração? Será que é a jactância religiosa que encobre a idolatria do profeta? Às vezes, a jactância, o orgulho, a arrogância religiosa de um povo pode impedir aquele povo, encobre a capacidade, a visão daquele povo de reconhecer sua própria idolatria. Vejam o que Tim Keller diz sobre essa questão da declaração de Jonas. Tim Keller diz o seguinte, que a afirmação do profeta é verdadeira. É verdadeira se você ler as Escrituras, se você comparar os mandamentos, é isso mesmo. Mas Tim Keller avança e diz assim, diz ainda que não podemos deixar de vê-la, de ver a declaração de Jonas, à luz da recaída do profeta e sua raiva após a conversão do povo idólatra. Nós vamos ver isso lá no capítulo 4, que quando o povo se converte, Jonas foi se apequenando, se fechando no seu próprio existir, e com raiva. E com raiva. Tim Keller está falando, será que o que Jonas experimenta e demonstra não é essa raiva dele pelo povo que se converteu, essa decepção dele com Deus? Como assim Deus está acolhendo esse povo belicoso, cruel, maligno, idólatra? Então, será que também não é uma coisa para a gente pensar nisso? Os estudiosos vão dizer que o profeta tem ídolos. Tem ídolos. O profeta tem 2 ídolos, os estudiosos vão dizer. Primeiro, o ídolo da ideologia patriótica. E segundo, a sua reputação. Ele é nacionalista. E por conta do seu nacionalismo, da sua ideologia, que não está aberto para que outros povos sejam alcançados, também na sua reputação, porque ele já profetizou lá atrás sobre a prosperidade, e a coisa aconteceu, e agora ele profetiza alertando que aquele povo vai ser destruído, e de repente a sua profecia, ou o seu jeito, ou pelo menos a sua expectativa, não se concretiza de acordo com o seu pensamento, as suas aspirações. E então é meio que ele está pensando assim, e a minha reputação, onde ela fica? O profeta, ele tem a capacidade de olhar para fora e de ver a idolatria dos outros, de fazer acusações severas quanto aos pecados dos outros, mas ele não tem condição ou não tem coragem de olhar para dentro de si mesmo e de reconhecer que no porão do seu coração, que inclusive a sua rebeldia é um tipo de idolatria, são os deuses querendo desviá-lo e conduzi-lo para caminhos que não são caminhos de Deus. Queridos irmãos, nós temos a capacidade diligente e apurada de fazer condenação. Por vezes, temos a capacidade refinada, teólogo Fábio Henrique de Jesus Caetano Omar. Por vezes, temos uma capacidade refinada para enxergar os pecados alheios. Quem aqui concorda que a gente faz isso? A gente é diligente, a gente fala, olha lá, olha a sociedade. Olha aquela família, olha aquele vizinho, olha não sei quem na minha família, olha aquela pessoa da igreja, aquela mulher, aquele homem, aquela criança, aquele pai não sabe educar filho, aquele cara, olha lá como é que a criança dele faz uma baderna, pelo amor de Deus. A gente é diligente, a gente tem essa capacidade refinada de reconhecer os pecados alheios. Nossa visão, entretanto, quanto aos nossos próprios pecados, padece de uma miopia. Nós somos capazes, meus irmãos e irmãs, de admitir e ver o pecado do outro, mas não somos capazes de admitir que há pecados na nossa própria vida. Que há idolatrias ainda, lamentavelmente, na bagagem durante a nossa peregrinação. Olha só, as nossas idolatrias, veja o que um teólogo diz. Ele diz assim, muitas vezes um Deus, muitos fazem de um Deus
o intelecto, o orgulho, a ambição, a avareza, que a própria Bíblia já classifica como idolatria, ou da obstinação. E nós poderíamos dar outros nomes de outras idolatrias, de outros deuses. Eu lhe pergunto nessa manhã, quais são as nossas idolatrias pessoais? Quais são as nossas idolatrias pessoais? No mundo de imagens, no mundo de estética, quais são as nossas idolatrias? Estou fazendo academia, completei 2 meses. Esses dias eu cheguei em frente ao espelho e falei, uau! De repente eu tirei os olhos daqui e coloquei aqui e vi que há toucinho ainda, uma manta de bacon. No mundo em que supervaloriza as imagens, a estética, quais são as nossas idolatrias? Quando você olha para si, o que você vê? Será que você não vê um falso Deus sobre o qual você está orbitando? Sobre o qual você tem se curvado? Quais são as nossas idolatrias familiares? Tem pais que endeusam os seus filhos, tem mulheres que endeusam os seus maridos, tem maridos que olham para a sua esposa e a tem como um tipo de divindade. Quais são as nossas idolatrias familiares? São as nossas finanças? É a nossa casa? É o nosso carro, o carro que nós trocamos? Quais são as nossas idolatrias contemporâneas no âmbito pessoal e familiar, queridos? Às vezes nós falamos dos nossos filhos, às vezes nós falamos da nota dos nossos filhos na escola e nós divinizamos os nossos filhos. Até que determinados tropeços vêm e você fala, uau, ele não é nada daquilo que eu pensei, que eu havia falado. E ficamos frustrados, sabe por quê? Porque os falsos deuses decepcionam mesmo. Eles não conseguem se manter de pé o tempo todo, meus queridos irmãos. Quais são as nossas idolatrias denominacionais? Ou você não acha que existe idolatria nas nossas denominações, sejam elas de vertente A, de vertente C, de vertente B? Às vezes nós idolatramos a nossa denominação e fazemos disso a nossa divindade, como se isso fosse o nosso Redentor. Não é o nosso Redentor a denominação. Eu sou pastor presbiteriano e louvo a Deus pela nossa igreja, o seu papel, sua atuação, mas nós corremos o risco de às vezes fazer dessa denominação deuses. E começamos a pensar que não há salvação fora desse arraial, que a graça de Deus só se manifesta aqui. É aqui que os eleitos são reunidos e nos esquecemos que a graça de Deus é livre. Quando os espias chegaram lá no bordel de Raabe, a graça de Deus tinha chegado primeiro do que os espias. Nós sabemos, diz Raabe, nós sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima, é Deus embaixo, ninguém pode resistir o Deus de vocês. Por que ela está dizendo isso? Porque a graça já tinha alcançado aquela mulher, a graça soprou lá naquela casa. Eu não vou falar o outro nome, mas você sabe que tipo de casa era. As crianças ficam curiosas, depois perguntam aos pais, né? Papai, mamãe, não é, Carol? O que é mesmo que o pastor falou? De vez em quando uma mãe e o menino ficou curioso. Escolhe uma linguagem. Tem que falar, a Bíblia está falando dessas coisas. Tem essas casas perto da gente, mais refinadas às vezes, tá? Queridos, quais são as nossas idolatrias? Ídolos inúteis. Vejam como funciona a relação da pessoa com o ídolo inútil. Sabe como funciona? Os ídolos escravizam, eles são exigentes. Os ídolos querem o tempo todo a dedicação do fiel. E Jonas, portanto, está fazendo uma constatação, porque Jonas ele sabe teologicamente, ele sabe doutrinariamente, ele sabe pela prática, como testemunha ocular, que quando o fiel escravizado pelos ídolos inúteis, precisam desses ídolos, esses ídolos não podem ajudá-los. Esses ídolos não podem ajudá-los. Eu não sei em quem você tem colocado a sua confiança. Eu não sei no que você tem colocado a sua confiança. Eu não sei para quem você tem vivido e dedicado a sua vida. Porém, se não for o Deus de Israel, se não for o Pai do nosso Senhor Jesus, você está se curvando diante de falsos deuses que nada são, nem nada podem fazer. São inúteis.
são inúteis. E Jonas, na sua acusação, portanto, ele vai usar um conceito pactual. Um conceito pactual, quando ele usa aqui a palavra que lhes é misericordioso, ele está trazendo aqui um conceito do hebraico que é o conceito pactual, o esed. Diante disso, o profeta chega a uma conclusão. Ele usa essa palavra hebraica para misericordioso para dizer que quem se prostra diante dos ídolos, quem se curva diante dos ídolos, quem vive para os ídolos, está virando as costas para o Deus pactual, para o Deus da aliança, para o Deus que mantém a sua fidelidade para sempre, para o Deus que é bondoso. Quem vive para os ídolos virou as costas para o Deus da redenção e, portanto, não há salvação para esse tipo de gente. Porque todo aquele que abraça os ídolos inúteis, por certo, estão virando propositalmente as costas para o Deus fiel e para o Deus bom. Jonas está fazendo uma acusação, portanto, sobre essa questão. Ele viu os marinheiros invocando seus deuses, suas divindades, e as divindades não puderam fazer nada. Meus irmãos, existe idolatria de modo mais macro, espalhado pela sociedade, mas existe também idolatrias, às vezes, no nosso próprio coração, no nosso meio. E nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos acolher o alerta do profeta, a acusação do profeta, porque caso a gente não faça, nós estamos deliberadamente virando as costas para o Deus da aliança, para o Deus que garante manter a sua fidelidade para sempre. Em segundo lugar, a declaração do profeta, versículo de número 9, diz assim: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação, diz a palavra de Deus. Veja só que coisa interessante a gente olhar essa evolução, por assim dizer, da oração de Jonas. O santo templo, que Jonas já usou lá, esse conceito, lá no versículo 4, depois no versículo 7, esse conceito, ele é um símbolo para falar tanto da habitação de Deus e da presença de Deus. E o profeta, lá no versículo 4, Jonas tinha receio de nunca mais ver o templo. Por quê? Porque o templo é símbolo da presença de Deus e da habitação de Deus. Ele se sente banido. Ele se sente distante da presença de Deus. Depois, no versículo de número 7, o profeta faz uma oração e conclui da perspectiva do lado de fora, depois da salvação, de que a oração chegou ao templo de Deus. Agora, no versículo de número 9, embora não apareça o santo templo, agora o profeta compromete a comparecer ao templo. Por que nós podemos inferir essa ideia? Por conta do sacrifício. Porque o sacrifício é dedicado no templo. Então esse homem agora, ele nesse momento de oração agora, de contrição, de quebrantamento, de mudança, de coisas que aconteceram dentro do seu coração, a oração do profeta mostra que há uma mudança de comportamento. E por que não dizer, há uma mudança de coração. O coração está sendo mudado. Ele está passando por um estágio de desejo. O que é isso, o estágio de desejo? O estágio de desejo, às vezes, tem a sua conexão, o modo como ele se desenrola, a partir de uma conclusão, de uma constatação na qual você se encontra. Então, você tem lá, um exemplo disso é o filho pródigo. Distanciou-se de Deus e foi para longe da casa do pai. E passou a viver de modo rebelde, endurecido, até que num determinado momento ele avalia o cenário e, como quem diz, o que é que eu fiz da minha vida? Olha os rumos para onde eu fui. Olha a condição na qual eu cheguei. E aí, diz o texto, que caindo em si, constatação da condição, caindo em si. E então, nessa coisa que se vê necessidade e ao mesmo tempo desejo, você se movimenta na direção. Porque não basta ter constatação de desejo.
É preciso que o desejo, ele deságue. É preciso que o desejo se concretize, se manifeste por meio de uma ação de mudança. Mudança da mente, mudança do coração. Jonas está passando por essa mudança. E nessa mudança que ele está passando, ele está fazendo compromissos. Está dedicando por meio da oração a sua própria vida. Envolve a sua vida, que vai ser dedicada a Deus. Mas uma vez, e que isso vai acontecer, e isso acontece porque ele foi alimentado pela esperança. Quando é que a esperança é alimentada? A esperança é alimentada a partir de conhecimento que você tem. Nós falamos disso semana passada. Você se lembra porque você tem informação de quem é Deus, da promessa de Deus, dos feitos de Deus. E uma vez que ele tem a esperança alimentada, ele tem esse olhar, agora ele projeta a sua oração, pensando no futuro, nas coisas que hão de acontecer. E se acontecerem, eu vou viver desse jeito. Ele está assumindo por meio da oração uma postura, ele está assumindo compromissos solenes com o Senhor nosso Deus. Mais uma vez, Tim Keller nos ajuda a pensar nisso. Ele diz assim: Jonas começa a louvar a Deus e a se consagrar antes de qualquer certeza de que escapará do peixe por meio de alguma libertação sobrenatural. É importante notar isso, diz Tim Keller. Ele já assume esses compromissos, ele já começa a adorar a Deus, ele já começa a louvar a Deus, não porque as coisas vão se concretizar, ele já faz isso. Isso é mudança. Ele não está estabelecendo condições, ele está assumindo compromisso de que ele vai viver desse jeito. Queridos, preste bem atenção nisso. Você precisa saber que pela oração, quando você ora, você, em tantas situações, e é legítimo fazer isso, você pode fazer compromisso, você deve fazer compromisso. Mais uma vez, o filósofo ou o teólogo, pela oração dizemos o que estamos dispostos a fazer. Isso é tão interessante que os nossos irmãos, quando foram redigir a nossa confissão de fé, eles têm um capítulo, nós temos um capítulo na nossa confissão, onde está exarada as nossas doutrinas, convicções teológicas, a confissão de fé. Tem um capítulo que trata sobre votos e juramentos, para falar de que é legítimo, que é bíblico fazer voto, só que não pode ser de qualquer jeito, né? Nem pode ser voto de tolo. É legítimo. É legítimo. Jonas está falando o seguinte: olha, estando eu no templo, eu oferecerei sacrifícios. Compromisso. Aquilo que eu negligenciei por algum tempo, eu vou fazer. E o que votei, eu pagarei. O que votei, eu pagarei. É legítimo fazer votos a Deus, mas antes de fazer, avalie. Porque você vai verbalizar em oração, e Deus se agrada disso, mas Deus leva em conta essas questões. Deus leva em conta a fala do nubente que comparece para celebrar, para afirmar o compromisso de casamento, quando ele diz: ó, Senhor Deus, diante de Deus eu prometo honrar, prometo ser fiel, prometo isso. E a jovem senhora também responde. Deus leva em consideração quando você traz os seus filhos aqui à frente para receber o sacramento do batismo. Você está fazendo voto, o seu compromisso não é a priori com o pastor, com o conselho da igreja, com a denominação, é com Deus, querido. São coisas solenes que você faz pela oração e Deus considera esses nossos comprometimentos solenes e nós não podemos deixar de cumpri-los. Jonas está fazendo uma declaração. Por que ele faz isso? Porque a aflição provocou nele mudanças. O profeta experimentou o peso da aflição para entender que era preciso mudar a sua visão, mudar o seu comportamento. É preciso fazer isso. Talvez quando Jonas, não está claro para nós aqui, quando Jonas está falando, o que votei pagarei, quem sabe ele, na escola de profetas que ele pertenceu, de Eliseu, ele tem feito votos dizendo: eu vou honrar a Deus pela pregação, eu vou glorificar a Deus pela pregação, onde Deus me mandar eu irei, a quem Deus me enviar eu proclamarei a palavra. E no primeiro momento em que ele é encurralado, ele arrega. E de repente agora ele está falando: o que votei, eu pagarei.
Eu não vou deixar de cumprir aquilo que eu votei. Eu vou honrar com esses compromissos. Eu lhe pergunto nessa manhã, até quando você vai resistir à necessidade de mudança da sua mente e do seu coração? O que Deus vai ter que fazer para alterar esse teu comportamento? O que Deus vai ter que fazer para alterar esse modo como você enxerga a vida, como você tem conduzido a sua vida? E isso nos leva ao terceiro ponto, salvação. Salvação. O versículo de número 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O que a gente vê aqui agora? Agora o escritor, o próprio Jonas, ele deixa de trazer a oração no seu teor, no seu conteúdo, esse salmo que nós temos aí, do versículo 2 até o versículo de número 9, e agora ele está mostrando o resultado da oração. O que resultou essa oração? Dessa oração que o profeta gritou, essa oração que o profeta lembrou-se, essa oração que faz agora o profeta olhar para adiante. Nós vemos que Jonas agora, no resultado da oração, está vivenciando a concretização do que ele declarou no final do versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Ele está experimentando o que de fato ele declarou enquanto verdade sobre Deus, do que Deus faz. Deus salva. E Jonas experimenta salvação de modo extraordinário pelo Senhor Deus. Pelo Senhor Deus. Sabe por quê? Porque a solução para o ser humano desorientado, perdido, confuso, nunca vem da sua própria força. Nunca vem da sua própria força. Nunca vem por conta dos seus próprios recursos. Por mais que o ser humano tente, ninguém consegue salvar a si mesmo. Suas obras não dão conta. Suas forças não dão conta. Seus méritos não dão conta. Sua justiça não dá conta. A sua família, você é de terceira geração de presbiteriana, não dá conta. Não serve para nada. Só Deus pode salvar o pecador. A salvação não é uma expertise humana. Não se trata de muito conhecimento que o ser humano tem, mas é uma graça de Deus, é graça de Deus, irmãos. Domingo que vem vou pregar um sermão nessa expressão só sobre ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Porém, é Deus quem salva, o ser humano não faz nada, porém, há algo que o ser humano pode fazer. Saiba que há algo que você pode fazer. Olha o que diz Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não pode salvar a si mesmo, mas você pode gritar para o Deus da salvação. Invoque o nome do Senhor. Grite por socorro. Peça ao Senhor Deus que te tire desse poço de lamaçal, dessas trevas densas, deste lugar para o qual você caminhou com as suas próprias pernas. Grite ao Senhor e Ele bondosamente, misericordiosamente há de salvá-lo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A oração respondida. O que a gente vê no versículo 10 é que a oração foi respondida. O profeta, queridos irmãos e irmãs, ele era incapaz de sair daquele lugar sombrio. Ele já disse isso. Ele desceu. Você sabe que tem música que é igual CC, né? CC. Sabe CC? Quem é que sabe CC? Hã? Esses dias eu falei que ele foi descendo, e depois que eu saí do culto, alguém citou uma música que vai agarrando na gente. Nós vai descer. Falei, pelo amor de Deus, tenha paciência com esse rebanho, Senhor, porque eu já estou perdendo a paciência. Ele era incapaz de romper as trancas da porta ou das portas do lugar de mortos. Ele era incapaz. Todavia, ele orou ao Senhor. Ele gritou. Ele lembrou, ele disse que vai oferecer. E Deus bondosamente ouviu a sua oração. E a oração do profeta chegou ao santo templo, lugar da habitação do Altíssimo. Queridos, Jonas, ele experimentou desde que entrou no navio, desde que o navio saiu do cais, ele experimentou duas tempestades. Ele experimentou uma tempestade externas. E essas tempestades externas
externa também foi vivenciada pelas pessoas que estavam à sua volta. Elas viram, elas ficaram amedrontadas. Mas estando no ventre do peixe, ele experimentou uma tempestade interna. O seu coração estava em ebulição, estava revirando, estava incomodado, angustiado. E essa tempestade interna só ele presenciou. Às vezes tem tempestades e lutas que nós experimentamos na coletividade, às vezes é na família. Todo mundo está no mesmo barco, metaforicamente falando, experimentando lutas, medos, incertezas, angústias, mas tem momentos que a tempestade se instala dentro de nós. Só eu sei o que eu estou vivendo. Só eu sei o que estou passando. Só eu sei das minhas insônias. Só eu sei das minhas inquietações. Só eu sei das minhas incertezas e angústias. Jonas experimenta do lado externo e depois internamente. Mas para todas as tempestades, as externas e a interna, Deus trouxe calmaria. Deus colocou o ponto final. Deus coloca o ponto final no vento que assopra, que gera temor e pavor em você. Mas Deus também acalma aquela tempestade dentro de você que ninguém sabe. Que você pensa que vai sucumbir, que vai ser engolido. Jonas está experimentando a calmaria. O que a gente aprende desse versículo 10? A gente aprende desse versículo 10, que nós rotulamos aí o conceito de salvação. 3 verdades são notáveis nesse versículo. Primeiro, o poder do Senhor Deus sobre a criatura. Deus comanda a sua criação. Quando o profeta é lançado ao mar, o Deus deparou um peixe e fez o peixe descer e descer e descer. Mas depois, quando Jonas ora, Deus faz o peixe subir e vir até as margens da praia e vomitar Jonas. Deus controla a criação e Deus usa a criação para lhe fazer bem. Fez no passado e faz hoje. Faz. Segundo, nós vemos nesse texto a misericórdia de Deus manifestada para com o pecador. O pecador que se rebela, pecador que vai para distante de Deus, que vira as costas para Deus. De repente Deus manifesta e dá aquilo que o pecador não merecia, misericórdia. Deus manifesta a sua misericórdia. Terceiro, nessa figura que nós vemos aqui no fato histórico, mas também que é uma figura que aponta para a realidade maior, nós vemos que uma figura aqui aponta para a ressurreição do Senhor Jesus, porque a experiência de Jonas era a experiência de morte, de ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e de repente ele sai de lá. Então essa figura aponta para aquilo que o Senhor Jesus haveria de passar, ficar 3 dias no ventre da terra, mas depois de 3 dias ele sairia de lá para mostrar que ele venceu a morte para todo o sempre. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Estou acabando. O que você acha que deveria acontecer com pessoas inúteis? O que você acha que deveria acontecer com pessoas inúteis? Eu revelo a você o meu pecado. Eu penso que pessoas inúteis deveriam morrer. Não serve para nada, vira um peso. Eu sei que você não vai dizer isso porque você é polido, não é? Mas às vezes a gente olha a pessoa inútil, não serve para nada, não ajuda em nada, é um peso, dá problema. Você fala, podia morrer. Sim ou não? Sim, alguns. Você está enrolado, saiu na cama, o menino virou e pegou você. Porém, o que vemos aqui é que até uma pessoa que aparentemente, circunstancialmente é inútil, recebe de Deus a oportunidade para recomeçar. Nós temos esse olhar com ausência de misericórdia e de graça, mas Deus não vê como nós vemos. A todos aqueles que se arrependem e se voltam para Deus, não importa como viveram, quais os caminhos trilharam, o que fizeram, o que pensaram, não importa qual é o currículo, não importa qual é a lista, não importa quais foram os delitos, quando voltam-se para Deus e invocam o nome de Deus, que se desviou de Deus e agora está voltado para Deus, Deus concede oportunidade para recomeçar. Jonas está recebendo um novo começo. Diz aí o genro de Billy Graham, a sombria provação acabou. A sombria provação acabou. E sabe, queridos,
A graça que salva o profeta desobediente. A graça que salvará o povo rebelde que Jonas não quis ir pregar a priori. É a mesma graça que salva você da perdição. Pela oração, o profeta está falando, olha, o meu Deus é um Deus vivo. É um Deus que é Senhor. É um Deus que escuta a oração. É um Deus que salva o pecador da perdição. Ele salva o pecador e o coloca em segurança. E eu termino. Você se lembra da passagem bíblica de Lucas, capítulo 24, quando Jesus ressuscitou e de repente ele aproxima-se de 2 discípulos que estão a caminho da aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Você se lembra disso, dessa narrativa? E ele se aproxima e vai conversando, e eles estão abatidos, com medos, eles não têm mais esperança. Nós esperávamos que fosse ele. Aí, de repente, o Senhor Jesus faz uma exortação, uma admoestação, melhor dizendo, não é? E, de repente, o Senhor Jesus começa a instruí-los a partir das Escrituras, de Moisés e os profetas. Depois, mais adiante, no mesmo capítulo de Lucas, o Senhor Jesus novamente retoma esse tema que era necessário o Filho de Deus padecer, ser crucificado, mas ressuscitar no 3º dia. E aí diz o texto que o Senhor Jesus fez isso a partir de Moisés, Pentateuco, a partir dos livros poéticos, dos Salmos e a partir dos profetas. Eu lhe pergunto, quando o Senhor Jesus está instruindo, o Senhor Jesus falou de Jonas? O Senhor Jesus, vocês se lembram da história de Jonas? Vocês se lembram que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Você se lembra que o peixe, Deus usou o peixe para ele ser levado à praia? Pois é, tudo aquilo apontava para mim. Eu haveria de ficar no ventre do peixe. Eu haveria de experimentar o que vocês teriam que experimentar. Eu haveria de experimentar a aflição no seu sentido mais pleno que vocês possam imaginar. Mas no 3º dia, quando Jonas foi levado à praia pelo peixe, a terra não pôde me conter. Eu venci a morte, aquilo falava de mim e falava da obra que eu haveria de fazer por todos vocês. É para mim que Jonas apontava, é para mim que os profetas apontam. Eu sou o centro de todas as coisas. Confie em mim, aguarda em mim, descansa em mim, no seu amável e eterno Redentor, o Senhor Jesus. Queira ficar em pé e vamos orar ao Senhor Deus. Há disposição no seu coração nessa manhã para se comprometer com Deus? Para renovar os votos? Há disposição? Se há disposição, se tem coisas que você precisa rever, coloque diante de Deus. É legítimo fazer votos? É legítimo. É legítimo. Agora, cuidado na hora de fazer. Deus está aqui, a noiva do Senhor Jesus. Abençoe esta igreja, sustente esse povo, visita-nos com graça, com renovo, em nome do Senhor Jesus, e dirige os nossos passos. Ajuda-nos a honrá-lo e a tributar-lhe, ó Deus, a glória que é devida ao teu nome. Se porventura nessa manhã tem gente no nosso meio, irmãos e irmãs, famílias, aflitas por situações que têm acontecido, nós te pedimos, visite com o teu poder. Escute a nossa oração do teu santo templo, da tua habitação celestial e nos visite respondendo às nossas orações. Salve quem precisa ser salvo, Senhor. Fortaleça quem precisa ser fortalecido. Anime quem precisa de animação. Traz consolo para o aflito nessa manhã. E glorifica o teu Filho Jesus em nossa vida, a nossa caminhada contigo. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Para a glória de Jesus, nós te pedimos isso. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação, a comunhão do Espírito Santo, repousem sobre todos nós, igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre, sempre. Que a igreja cante vigorosamente.
Aleluia. Se assenta, irmãos. Nós queremos com alegria aqui registrar com carinho a presença do Mozaniel. Cadê ele? Já desceu, estava lá em cima. Mozaniel, diácono, nosso diácono, presidente da nossa junta diaconal. Louvar a Deus pela bondade dele manifestada sobre o nosso irmão. E pela igreja também participar, intercedendo, demonstrando carinho e amor por aqueles que passam por situações difíceis. Somos gratos a Deus por ver o nosso irmão recuperado, para dar continuidade à realização da sua vocação. Queremos conhecer aqueles que estão entre nós. Você que está entre nós, por favor, é muito importante para nós conhecê-lo. Acena com uma das mãos assim para a gente conhecer você. Vai ser bom para a gente. Lá atrás, estou vendo lá atrás, gente. Você olha para... Mantenha as mãos levantadas para o povo da frente olhar e ver você aí. Mantenha aí. Olha lá. Olha o menino, gente. Olha ali. Olha. Que príncipe. Queridos, vocês são bem-vindos em o nosso meio. Nós reservamos com muito carinho um presente para você. Depois desse momento devocional, você pode apanhar com o Ministério da Recepção ali no saguão da nossa igreja. Eu quero desejar a todos uma boa escola bíblica dominical. Às 18 horas nós voltaremos, nós nos assentaremos em torno da mesa da comunhão, da ceia do Senhor, e vamos participar com alegria, em o nome de Jesus. Tenham todos um bom domingo.